ACI apresenta Carreiras e Tendências. Transformamos propósitos em carreiras e negócios. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Carreiras e Tendências. Hoje, além de eu estar muito bem acompanhada por Tobias Mag e Vicente Carrari, nós vamos falar sobre pensamento analítico. É a primeira habilidade do relatório Futuro do Trabalho, do relatório do Fórum Econômico Mundial. E, além de falar disso, esse episódio ele é especialmente dedicado a um dos capítulos do livro Histórias que Transformam. Então, o capítulo chama-se Transições e Carreira e traz a história do Tobias. Então, a gente vai entender um pouquinho como é que funcionam transições e carreira pela história dele. Então, você vai ficar comigo, que com certeza você precisa entender o que é essa habilidade e como são essas transições e carreiras que acontecem. Nesse primeiro bloco, eu vou dedicá-lo ao Tobias. Ele vai contar a história dele, mas quero ler, livro aqui. Formado em hotelaria na Suíça, trabalhou no setor de hospitalidade, alimentação e na indústria financeira. Qual o traço comum? Pessoas. Sem aviso prévio, gestão de expectativas, patrimônio e o universo do planejamento financeiro pessoal tornaram uma posição de destaque no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Após 15 anos, veio nova guinada, o empreendedorismo. Priorizou demandas por assessoria independente, isenta e holística, lastreado na experiência em vários setores e culturas e sólida rede de contatos. Contribuiu, entre outros, voluntariamente para o desenvolvimento da profissão, na construção de grupos de estudos e cursos, ministrando aulas, treinamentos, palestras, escrevendo alguns artigos para diversos públicos. Atribuições profissionais que o levaram a morar em vários países, o que é refletido em suas habilidades interculturais e comunicação em diversos idiomas. O futuro segue orientando ao aprendizado contínuo, à prestação de serviços, à qualidade e ao cultivo dos relacionamentos, né? Essa é a introdução do capítulo do Tobias, que ele é muito mais do que isso, que também faz parte da equipe da CI, também tem aí no seu repertório excelentes palestras. Mas, vamos lá, eu e o Vicente aqui estamos muito interessados para saber um pouco do seu capítulo, um pouco da sua história, como é que foi a sua experiência, então conta pra gente. A primeira experiência foi uma transição de uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu já tinha escrito muita coisa, artigos, enfim, etc, mas nunca tinha escrito nenhum capítulo de um livro. Então a Rebeca me colocou nesse desafio que foi fascinante. Outra coisa, a oportunidade que eu tive, eu vou chamar de transição também, foi a visão que eu tenho do meu filho. Eu tenho um filho de 32 anos, o Oliver, que mora na Suíça, e que eu até então, isso não faz muito tempo, nós estamos falando de alguns meses, sempre prezei enormemente, sempre tive um maior respeito, amo de paixão, mas tinha assim algumas limitações, que a formação dele, por acaso, é literatura e língua inglesa. E eu nunca tinha abordado muito esse lado. Quando eu comecei a escrever esse capítulo, eu escrevi o triplo do que eu tinha que ter escrito, só que não tinha nem pé nem cabeça. Aí eu recorri a ele, falei, cara, eu tô perdido, o que eu faço? Não só ele me deu o rumo, me deu disciplina, me deu uma visão de como fazer, me deu uma mentoria, um coaching nesse sentido, né? Como me recomendou um livro fora de série sobre o assunto, que eu repassei já para a Rebeca também, posso repassar para quem se interessar. E depois, então, que eu depurei e cheguei muito mais próximo do que devia chegar, ele fez algo que eu nunca tinha visto na vida, revisou meu texto de uma forma muito profissional, e colocou coisas, e observações e questionamentos e tal, mas não mexeu nada no meu texto, porque eu pessoalmente teria tido a tendência de já ir mudando o texto da pessoa, que não é nada disso que se precisa, né? Como alguém mencionou num outro capítulo aqui, que a mentoria não é você fazer as coisas pelos outros, é você direcionar um pouco. Então, isso é só uma coisa recente que não está no nosso livro, mas que ocorreu recentemente, que para mim foi muito marcante. É uma transição de ver como você vê as coisas. As transições não são só o que acontece. Transições de vida, realmente eu tive muitas, começaram pelo fato de que minha mãe engravidou na Basileia, pegou um navio italiano e me pariu em São Paulo, então já foi uma transição bastante relevante, é um fato, e
Depois tive a oportunidade de fazer escolas de formatos muito diferentes, passar por várias profissões, né? Então, músico, hoteleiro, indústria de alimentos, indústria financeira, bancos especial, depois a carreira independente, com a parte de empreendedorismo, e agora entrando em uma nova fase, onde o objetivo é, talvez, nessa transição, é proporcionar muito mais apoio a pessoas e abranger mais pessoas, principalmente pela parte, talvez, também de palestras, que não fica no 1 a 1, e sim que você consegue abordar pessoas em grupos um pouco maiores, né? Transições são mudanças, e a vida, uma das certezas que a gente tem na vida são mudanças. Estamos sempre mudando. Então, de jovem para velho, de velho para muito velho, de alguém muito astuto para alguém talvez um pouco mais esquecido, né, que é um fato que nos acompanha muitas vezes na idade. A única forma de escapar é morrer antes, que também não é uma boa recomendação, né? De uma pessoa alegre para uma pessoa triste e vice-versa. Acho que todos nós talvez tivemos os nossos momentos de tristezas, de perdas, de reflexão introspectiva, e nem sempre soubemos lidar com isso, né? Só o apoio, uma rede de apoio extremamente importante, como para todas as outras transições de vida. De rico de pobre, pobre para rico. Então, tem dentro de uma palestra que eu dei recentemente também, a abordagem de uma pessoa que eu gosto muito nos Estados Unidos, que aborda essa questão do sudden money, ou seja, o dinheiro repentino, que pode tanto entrar como sair. Então você pode ganhar na Mega Sena, que é uma coisa que todos nós gostaríamos, talvez, mas que não necessariamente traz a solução e a felicidade, né? Como nós também podemos perder tudo. Falência da empresa, morte do pau de arrimo, enfim, vários cenários. Então, acho que assim, para começar o esquenta dessa conversa, talvez isso seja um bom começo. Então, antes do Vicente nos presentear com uma pergunta, contar para vocês como é que nasceu esse livro, né? Ele parte desse olhar de que a gente pode inspirar outras pessoas com a nossa história. E não é só aquela história daquele cara que vai para a Lua, daquele cara que chegou não sei o que lá, né? As narrativas positivas podem ser transformadoras. E aí que nasce essa história. O Vicente também tem um capítulo dele, a gente vai ter um episódio para ele. E aí, ouvindo Tobias, né, o que te habita aí, né? Que mais que você quer tirar dele aqui? Eu estava me perguntando aqui, Tobias. Obrigado, Rebeca, pelo tempo. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas por que transformar tanto? Por que sair da zona de conforto, né? E acho que as pessoas têm um pouco de medo do que vai acontecer, mas elas também às vezes não sabem como se preparar para elas. Então, minha pergunta tem duas partes. Qual foi a mudança mais difícil, que talvez você falou, acho que eu me dei mal nessa? E a segunda parte é, como é que você se preparou para todas essas mudanças? Foi uma mudança de vontade, assim, foi um desejo, ou foi algo planejado? Obrigado pela pergunta. Acho que para começar a responder, tem que pensar que transições, na sua maioria, ou acontecem sem aviso prévio, acontecem, vou falar um exemplo recente, que é a pandemia, Covid-19. Nos pegou a todos desprevenidos, sempre tem um engenheiro de obra pronta para depois falar que sabia e que imaginava, né? Isso também existe sempre, mas de fato ninguém estava preparado e cada um lidou da melhor forma que pôde ou que conseguiu, que muitas vezes foi até desastrosa, mas o que era possível naquele momento, então não adianta ficar falando depois. E existem outras transições que são planejadas, tipicamente uma mudança de carreira. Seria um exemplo bem concreto. Muitas vezes numa transição planejada existe o fator que te empurra e o fator que te atrai. Vou ficar no exemplo do planejamento de carreira, que muitas vezes você quer sair de uma situação porque você não está satisfeito ou com a remuneração, com o reconhecimento, com o ambiente, com o chefe, com o que seja o que for. E do outro lado você pode ter coisas que te atraem. Um novo desafio, uma recompensa maior, uma firma com um nome mais interessante, uma maior independência, enfim, N motivos. Pessoalmente, se você me perguntar, eu acho que sempre será melhor ir por causa de um atrativo do que ir fugir de alguma coisa, porque as coisas das quais você foge, normalmente existe uma grande chance de te alcançarem de novo em outro momento, né?
chefe ruim é chefe ruim aqui como lá. As empregado ruim também é empregado ruim aqui e empregado ruim também é lá. Então isso não, só muda de nome e de endereço, né? Mas no fundo é tudo muito parecido. Então, essa era uma pergunta, qual que era a outra? Como que a gente se prepara para pelo menos as que a gente sabe que vão acontecer? Pois é, as que se sabe, acho que você pode se preparar para as duas. Então, a que você sabe que vai acontecer, obviamente você pesquisa, você estuda, não pode ser preguiçoso. Né? Tem que fazer alguma coisa. Então tem que se informar na medida do possível. Hoje com a internet ficou muito fácil, aliás já está ficando difícil de novo porque tem excesso de informação, mas de qualquer forma é mais fácil do que antigamente, que você tinha aqui na biblioteca lá no centro da cidade, pegar a Barça e ficar procurando e aí por diante. Vigia, que eles já vão saber a idade do Tobias. Depois de ele soltar uma Barça aqui. Pois é, não é segredo nenhum, 69. Vamos na cabrinha. 69, terminando o 10º setênio, então estamos chegando lá. Aí, então você tinha essas formas e você tem hoje muito mais alternativas para se informar. E aí tem o famoso network. Network muitas pessoas confundem com o pote onde você vai se servir. Não, o pote você tem que encher, ele tem que alimentar, ele tem que cuidar muito bem dele para você ter uma rede de apoio na hora que você precisa, entre outras para saber para onde você anda. Né? E aí pode ser as coisas mais variadas, família, amigos. E a gente, infelizmente, a gente magoa pessoas ao longo da vida da gente, a gente erra, depois a gente reconhece ou não reconhece. Né, tem explicações, mas não justificativas, mas não necessariamente aceitáveis para todos, mas enfim, a gente faz o melhor que pode no caminho, né? A menos que a gente tenha mau caráter, que também é uma coisa inevitável e existe bastante também. Então, mas é uma questão de opinião, né? Qual lado da balança que você está andando, para saber quem que é bom e quem que é ruim. Então, isso é para coisas que você antecipa e que você está se planejando. As que você não antecipa, vou chamar elas de Black Swan da vida, né, do nosso amigo Nassim Taleb. Cisne negro, né? O cisne negro, que são os eventos altamente improváveis, altamente impactantes e que depois está cheio de engenheiro de obra pronta. São as 3 características do cisne negro. Bom, essas áreas acontecem realmente, normalmente você não está preparado para elas, e você tem que correr atrás. Como é que você se prepara? É ter a postura, eu chamaria isso de uma caixinha de ferramentas. Que é eu tento explicar isso principalmente na minha palestra, na hora de palestrar, no livro nem tanto, mas eu abordo mais a fundo lá, o que vem a ser essa caixinha de ferramentas. Então, no fundo, é você saber que existe a questão das expectativas, você alinhar que nem tudo na vida vai dar certo, né? Como é que você quer agir, idealmente, se acontecer coisa fora do seu controle, né? É você cuidar muito bem da sua saúde física e mental, dormir, fazer algum tipo de, eu não vou chamar isso de yoga, que acho que seria talvez muito pretensioso, mas um mínimo de autorreflexão, se conhecer, que já foi dito aqui hoje também, né? Ter uma rede de apoio para te segurar nessa hora. Acho que é um conjunto de coisas que você pode fazer preventivamente para que, como se fosse acontecer em algum momento alguma coisa. E ela vai acontecer, de uma forma para o bem ou para o mal. E as duas precisam ter resposta. Muito bom. A gente, para finalizar esse primeiro bloco, a pergunta do milhão. A gente conhece, né, a resistência, a resiliência, né, pela capacidade de superar um desafio. E o livro todo, a gente fez questão, né, eu coordenei o livro, a gente fez questão de todos os autores terem a coragem de expor o maior desafio pelo qual ele havia passado. Então vamos aproveitar que nem todo mundo ainda tem o nosso livro. Qual foi o principal desafio que você superou ao longo da sua jornada? Pode ser profissional, mas se o desafio for pessoal, ele impacta também no trabalho, não são vidas separadas. Então a pergunta do milhão é: qual o principal desafio que você passou ao longo da sua vida? Dos seus 69 anos, já que você falou é público, eu posso falar. Não tem problema nenhum. Ainda mais disso, pelo menos, é muito mais uma prova de amadurecimento e de sabedoria, e onde a gente substitui o que tem em cima da cabeça, oxalá por alguma coisa dentro, mas também isso é muito relativo. Enfim, acho que o maior desafio, de longe, foi aquilo que eu mais gosto, pessoas. Eu adoro pessoas, amo pessoas, gosto de pessoas, sempre me voltei para pessoas. E os maiores desafios que eu tive na vida foi ligado a pessoas. Tá? E isso não é mostrando o dedo para o outro, falando que ele ou ela é culpada. Porque muitas vezes, aliás, normalmente precisa de 2 para brigarem, né? Ou para não estarem de acordo. Mas
ou por falta de julgamento pessoal apropriado, por falta de maturidade, por série de fatos, ou por responsabilidade, talvez, de atos ou desatos de outros, lá nasceram os meus maiores desafios, de longe. Pessoas. Próximas, normalmente mais próximas do que distantes. Então, nós estamos falando de pessoas com quem você trabalha muito proximamente, né, colaboradores, chefes, e não são quantidades, são poucos, mas são marcantes, né? Ou própria família, que aí também a dor é um pouco mais profunda, e sem querer entrar na polêmica de a quem cabe a responsabilidade, você conhece um pouco da minha história, são coisas que marcam bastante, que não são fáceis de superar. Então, assim, falando, né, de transições e expectativas, não tem essa separação entre vida pessoal e profissional. A gente tem que ter um olhar integrativo, né, que inclusive a gente fala, a academia de competências integrativas é justamente para a gente entender que um ser é feito por partes. Essas expectativas e transições também. Bom, não só a história do Tobias, outras 19 histórias incríveis estão no livro. Então, vou deixar aqui, antes de encerrar o primeiro bloco, vou deixar aqui na descrição do episódio o link para você comprar o livro e aí conhecer em mais detalhes a história do Tobias, do Vicente. Não a minha, porque no livro está a história da CI, né, a história como é que a gente chegou onde chegamos. E te aguardo no próximo bloco. Você está ouvindo Carreiras e Tendências. Pensamento analítico, um antídoto contra vieses. O que são vieses? São aquelas coisas que moram na nossa cabeça e a gente entende que é um fato. E no mundo cada vez mais conectado, o mundo com cada vez mais dados, né, a gente precisa ter essa capacidade de analisar os dados. Pensamento analítico é a primeira habilidade no relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial. Num segundo ranking, dentro do mesmo relatório, que é o relatório de tendências de aprendizagem, pensamento analítico ainda permanece como primeiro lugar. Então, é uma habilidade que profissionais do futuro e do presente vão ter que desenvolver de qualquer forma. E aqui, aproveitando, né, a companhia do Tobias, que tem muita afinidade com esse tema, por conta da área de atuação dele, como que você vê a importância dessa habilidade no mercado de trabalho? Eu acho que, como você mesmo mencionou, Rebeca, é uma habilidade essencial. Aliás, hoje em dia, as habilidades essenciais que eu vejo também projetadas para o futuro, são os ditos soft skills, as habilidades interpessoais, as habilidades, eu diria, de percepção, de interpretação, e aí entra também o tema de hoje, né, que é, quando você ouve o nome em si, parece analítico, remete a números, remete a cálculos, remete a uma coisa mais exata, e no meu entendimento não é. É a capacidade de você cognitiva, de você juntar vários elementos, de você captar elementos num dado momento, no espaço, naquilo que você está fazendo, se propondo a fazer. E a gente chama isso muitas vezes de pensar fora da caixinha, né? É de você pegar elementos que parecem não ter conexão e falar, mas espera aí, que se eu pegar esse daqui e juntar ali, a gente está no caminho certo. Um pouco isso. Então é importantíssimo. Isso, e nesse mundo que a tecnologia, a inteligência artificial cada vez mais se aproxima, né, o ser humano ele não pode ser um mero leitor de dados, consumidor de dados. Até porque é um grande desafio, assim, hoje, em um dia, a gente gera volume de informação que a gente gerava em 100 anos. Então, o pensamento analítico vai, inclusive, da minha capacidade, né, de olhar aquele dado. Eu sempre falo para os meus clientes, se você não está tomando decisão baseada num dado ou num fato, você está tomando decisão em cima do quê? De um viés, de uma crença. É a hora que a gente compromete os nossos resultados, é a hora que a gente compromete a nossa qualidade de liderança, o nosso futuro. E aí, Vicente, você, né, sempre em Big Tech, né, que são as responsáveis pela geração de muitos desses dados e da disponibilidade desse dado para o mercado. Como é que você vê a importância de um profissional desenvolver pensamento analítico? Uhum. Eu sempre lembro que, é claro que no meu trabalho de publicidade sempre teve a parte de mídia, que é um cálculo sempre matemático, né, de impacto numa certa população, de desduplicar a mensagem, quantas pessoas já foram impactadas, já era assumido que tinha uma coisa de matemática. Mas o time de RH, que chamava People Ops, tinha um time de
Chamava como? People Operations. Né? People As Operations. empresas sempre têm um nome divertido para o antigo RH, né? Mas é interessante que tinha um time de análise de dados dentro desse time lá desde 2005, 2006. E eu achava engraçado isso. Por que será, né? Não era necessariamente análise de salário médio, não era essas análises que você compra. Eram análises internas, não só das pesquisas de clima, mas se tinha mulheres o suficiente na liderança, se estava tudo equivalendo, se aqueles números podiam ensinar alguma coisa sobre a população de funcionários, da idade média crescendo com o tempo e mudando os benefícios que eram necessários. Então, no espírito do que o Tobias falou, olhar os pedaços e analisar, né, é algo que é uma exigência em qualquer cargo hoje, e acho que com a inteligência artificial ficando cada vez melhor, ou no mínimo a machine learning, né, do dia a dia, as pessoas vão ter que cada vez mais aprender não só olhar cada folha de árvore, mas poder olhar as florestas inteiras, porque a máquina vai fazer muitos desses cálculos complexos só por uma frase em português, né? Então vai dispensar você de estudar regressões, né? Claro, sempre pode estudar, mas eu acho que vai mudar o jeito que você lida com dados, né? Eles vão limpar os dados mais rápido para você, então vai ser uma grande mudança e aprender a lidar com esses grandes... com essas decisões que podem ser embasadas em dados ou inspiradas em dados, vai ser uma habilidade que qualquer empresa vai exigir. Posso complementar Claro. só um ponto em cima do que você acabou de falar, das folhas? Eu acho que cada vez mais o desafio, além de você filtrar aquela multidão de informações que você recebe, e talvez a inteligência artificial venha para nos ajudar nesse processo. Eu ainda não sou expert o suficiente para julgar, eu só fiz minhas pequenas experiências, mas acho que um desafio que não é de hoje é a gente não deixar de enxergar a floresta por causa do monte de árvores. Ou seja, a gente também e aí tem uma coisa muito de comportamento e de viés e tal, da gente também ter aquela paciência de dar um passo para trás, respirar fundo antes de tomar ação, deixar um momento sem decisão no meio da história, que também é uma coisa que eu abordo em transições, um momento que você sai fora antes de você reagir e fazer qualquer coisa. Não é porque alguém fechou você na estrada que você vai tirar a marreta e sair do carro para resolver na marretada. Então, se você respirar fundo, você vê que isso vale para todas as relações humanas e tudo mais. E os viés que você diz realmente não só nos impulsionam a agir de certa forma, como também nos impulsionam a não agir de muitas formas, quando a gente deveria estar agindo. Então, foi dito em algum momento hoje nos nossos encontros a questão do autoconhecimento, que é importantíssimo para você, pelo menos, você talvez não consiga controlar os seus instintos, os seus vieses, mas você tendo conhecimento, pelo menos você sabe quando que tem que acender o farol vermelho e falar, opa, respira fundo. Nossa, e hoje tem, né, uma ferramenta que a gente usa, que é como é que eu organizo uma tomada de decisão. A gente toma milhares de decisões ao longo do dia, só que a gente nunca para entender como é que é esse processo. Então vem aquilo lá, troca ou não de carreira, né? Troca ou não de empresa, troca ou não de segmento. Aí eu pergunto, quais são os critérios de sucesso? A pessoa trava. Então, assim, o que essa escolha tem que te oferecer para você ficar satisfeito com a resultante? É salário? É qualidade de vida? É mais tempo com a família? É menos deslocamento geográfico? É liberdade geográfica? E a pessoa para e ela trava. Então, assim, o processo de tomada de decisão, ele não é ensinado e a gente faz ele de forma automática. E no último SXSW, que eu não sei se é o que você foi, mas a MWeb, ela trouxe que o luxo lá na frente para um ser humano vai ser fazer escolhas. Porque a todo momento o algoritmo está fazendo escolhas pela gente. Então a gente fica lá olhando a telinha e achando que aquilo é a verdade absoluta, sendo que por trás tem um algoritmo escolhendo o que ele está me mostrando. Tanto que é assim, você que está nos acompanhando, faz uma pesquisa no teu navegador e pede para o colega do lado fazer uma pesquisa. Vai vir resultado diferente, porque o algoritmo vai tentar, né, entender o que você quer escutar. E aí vem uma série de dificuldades, porque, né, alguém que gosta do amarelo, o algoritmo diz que o amarelo é certo, alguém que gosta do azul, né, o algoritmo diz que realmente é aquilo, e a gente vai criando uma grande bolha, né, e por isso que o pensamento analítico, eu acredito que vai ajudar a gente não só em tomadas de decisão, mas também em relacionamentos mais saudáveis, porque eu tenho que entender que eu vejo o mundo a partir do lugar que eu estou, né, ou a partir do que o algoritmo está me mostrando. Então tá tudo certo, Vicente, ter um outro jeito.
né? Com certeza, eu acho que também esse mundo, não sei se você concorda, Vicente, essa questão das escolhas que a gente tem hoje, essa multitude de escolhas que não são colocadas, que você chamou de luxo do futuro, eu acho que também são o lixo do futuro. Porque você ter o direito a opções é uma maravilha. Sim. Nós temos, porque muita gente não tem direito à opção, tem uma vida XPTO em algum canto e acabou, e não tem para onde fugir, é aquilo lá. Tá? Mas você ter as escolhas não é uma maravilha, te coloca diante de uma responsabilidade enorme e você escolheu, então você tem que arcar com as consequências das suas decisões, não dá para empurrar para o outro. Alguém outro apresentou, mas você escolheu. Eu concordo plenamente. Eu acho que com a minha esposa a gente acha muito interessante ver as crianças vendo desenho animado hoje. Porque antigamente você ligava a TV, assistia um dos 2 canais que tinha desenho de manhã, aí uma hora acabava os desenhos, começava o jornal e você tinha que fazer outra coisa. Hoje, se uma criança quiser sentar e assistir 24 horas de desenho totalmente diferentes do mundo inteiro, ela tem essa opção, ela tem essa habilidade. Mas às vezes eu vejo meus filhos só navegando por 10 minutos tentando achar um desenho, e eu também faço isso, tentando achar um seriado, né? Então, essa falta de deliberação clara do que você quer fazer, eu acho que essa, eu vou dizer de riqueza, mas não é bem riqueza, né? Essa pluralidade de opções, ela esconde que, na verdade, todas são muito parecidas. Às vezes não tem muita diferença escolher uma ou outra, né? Enquanto que uma decisão maior, como com quem você vai casar, ou, enfim, se você vai comer mais saudável ou menos saudável, às vezes está encoberta por um monte de ruído, né? Ruído. Bom, mas esse episódio, né, a gente tem aqui o teu capítulo, ó, transições expectativas. Vamos colaborar com o pensamento analítico das pessoas. Qual que é o aprendizado, né? O leitor que chega lá no seu capítulo, que é o 20º capítulo, depois do seu só tem o do Vicente, qual é o aprendizado? Que até no final da fila eu ando junto com meu amigo. Exatamente. Então, se vocês começarem a ler o livro pelo começo, vocês vão chegar só no final, no capítulo dos 2. E aí? Então, antecipa aí para o pessoal qual é o aprendizado da sua história. Em termos de transições, eu acho que assim, eu colocaria talvez 2 coisas em termos de aprendizado. Um é que você não consegue adivinhar o futuro, então eu acho que você tem que sim planejar, porque se quem não planeja tem futuro. Simplesmente elas não têm futuro, tem destino, acabou. Acontece uma coisa, né? Gostou da frase, né? Gostou, né? Então acho que é uma das coisas. Então tem que planejar mesmo que não dê certo. Sim. Tem que pensar o que você quer, quais são os objetivos, colocar alguma coisa para você ver se você vai navegar para o norte ou para o sul. Quer dizer, tem que ter uma mínima ideia. Não é garantia de nada, mas é um pressuposto para você chegar a algum lugar, eventualmente onde você queria. Né? Então isso me parece um pensamento analítico que você tem que ter para o que vai para frente. Para trás, não adianta você ficar se namorando sobre tudo que deu errado. Tem que sim conquistar... festejar as conquistas, as vitórias e reconhecer o que deu de errado, porque tem coisa que deu errado, com certeza, e a gente aprende muito das coisas erradas, não quer dizer que a gente vai conseguir necessariamente evitar ou consertar os erros passados, que imagino que atire a pedra quem nunca errou, né? Quem nunca errou. Eu com certeza errei muitas vezes na vida e lamento muito, espero que não tenha magoado ninguém nesse caminho, né? Pelo menos não além da conta, mas, ou causado muito estrago, mas é fato. Agora, eu acho que se a gente pode, no decorrer da vida, dizer que teve mais acertos do que erros, já está de bom tamanho. Gente, eu já comecei errando, porque eu estava em pé no dia do parto, queria sair pelo pescoço da minha mãe. Então, realmente, eu já comecei, e sabe qual foi a minha pior nota? Foi meu apigar, porque eu nasci né, foi um parto tão complicado que meu apigar, aquela nota que o bebê tem, foi vermelho. Mas compensou depois, hein, Rebeca? Tô tentando. Você tinha que ter planejado melhor, hein? Cara, não deu, não planejei. Fiquei lá 6 meses, eu fui prematura sem planejar. Eu lembrei de uma frase que acho que é do Dwight Eisenhower, que era presidente dos Estados Unidos, né? Que é quem fracassa em planejar, planeja em fracassar. Eu adoro essa frase. Eu uso muito. Boa. Nossa, gostei. Vou pôr também na descrição do episódio essa não frase. Conhecia. Mas também não, por isso que eu vou colocar para não esquecer. Não é da minha época. Pula essa parte. Bom, para finalizar o nosso segundo bloco, e contar para vocês que o terceiro é um bloco que eu gosto muito, mas você vai ter que chegar lá para saber o que vamos aprontar no terceiro bloco. Quero convidar vocês para o workshop Carreira com Propósito.
né? Porque quando a gente olha essas histórias, você escuta aqui o Tobias contando, né? Propósito é o caminho, né? Carreira é o caminho, o propósito é o que eu faço durante o meu caminho para a construção de um legado. E quando a gente estava aqui na produção do livro, né, aqueles legados genéricos, né? Um livro, então a gente já fez aqui um legado, um filho, fizemos filho, né? E uma árvore, depois vocês vão me contar se vocês plantaram uma árvore. Mas dentro desse universo do pensamento analítico, o legado ele não precisa ser o genérico. Então, ok, gabaritamos, fizemos um livro, gabaritamos, estamos deixando os filhos para os mundos, árvore também, acho que a gente deve ter plantado, mas eu acho que a gente levar mais a sério o nosso propósito, que é o tema do workshop Carreira com Propósito, é aplicar pensamento analítico, e não é uma venda, porque o workshop ele não é uma venda, ele é um grupo, ele é um workshop que vai acontecer de forma gratuita, para honrar a nossa bandeira de ajudar as pessoas a colocarem a sua carreira a serviço do propósito, e não ao contrário. Não dá para a gente esperar, né, ficar um velhinho lá, o sábio da montanha, para começar a falar de propósito. A gente tem que começar a falar de propósito desde sempre, para a gente deixar um legado para gerações futuras. Mas espero você no próximo bloco. Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização Academia de Competências Integrativas. Chegamos no terceiro bloco, que é um bloco que eu tenho muito carinho, que é um bloco só de dicas. É um bloco assim, atuamos como mentores, faz parte, né, disseminar bons livros, bons filmes. Por quê? Falando também de pensamento analítico, o que eu coloco na minha caixolinha, né, como insumo, é o que eu também vou elaborar. Então, escolhas de bons conteúdos também fazem parte de pensamento analítico. Então, eu vou pedir aqui para o nosso convidado especial, né, autor do nosso capítulo de hoje, senhor Tobias Mag. Eu quero uma dica de livro e por que você está escolhendo esse livro? Qual o ensinamento que a pessoa vai ter se ela ler este livro, que eu estou curiosíssima. Olha, Rebeca, eu ganhei um livrinho, que é um livrinho de 1954, mais ou menos, de um novo amigo de uma outra tribo ligada à inteligência artificial. Eu conheci ele recentemente num restaurante de São Paulo, e ele me trouxe isso como presente. Me apresentou esse livrinho, eu achei muito interessante. E eu tinha lido esse livrinho há muitos anos atrás, não em 54, porque eu nasci naquele ano, então teria sido um pouco prematuro, e tinha esquecido dele. Ele não é uma grande literatura, não é uma coisa que eu recomendo sair todo mundo correndo para comprar o livro e tal, mas mexeu comigo, achei interessante para citar hoje, que é Como Mentir com Estatísticas, de um cara chamado Darrell Huff. Né? Como mentir com estatísticas. Com estatísticas. E pela sua reação, você também leu, então é um livrinho bobinho, entre aspas, mas com muito humor, muito bem escrito, muito bem ilustrado, recomendo muito, assim, para tirar uma pausa do dia a dia, da correria, de todas aquelas coisas que a gente acha que são muito sérias e muito profundas, pensar um pouco sobre um monte de coisa que a gente vai engolindo, e às vezes a gente fala muito fake news e tal, como é fácil você comprovar aquilo que você está mentindo a respeito. Aqui no caso, o livrinho aborda a questão das estatísticas sobre os mais diversos formatos, e é um livro antigo, de 54, não tinha Excel ainda, não tinha celular, não tinha computador, não tinha um montão de coisa, né? Imagina hoje então. Então acho que o livro, apesar de ser simples e antigo, é de muita atualidade. Recomendo muito em função disso. Então acho que relembra um pouco do valor relativo das estatísticas, daquilo que a gente assume como a verdadeira verdade absoluta, obrigado, né? E como as coisas também são relativas, a gente olha, fica de um lado 6 ou do outro, vira 6 ou 9. Né? Ah, aquela imagem que você me mandou, imagem, exatamente. Por exemplo. Né? Então, acho que é isso. Nossa, muito alinhado com o pensamento analítico, me lembra aquela piada, né? Então, temos aqui 2 frangos assados, né? Eu como 2, você não come nenhum, e estatisticamente você comeu 1. Mas não comeu, eu comi os 2, né? Claro. Bem legal, eu fiquei pensando, adoro aquele frango assado de padaria. Comprei domingo passado, tá bom? Gente, adoro aquilo. Você fala que é uma tranqueira. Bom, em sua, já comentei, né, em algum momento, você, né, do meu relacionamento é o cara que mais lê, então também estou aqui curiosa para saber a sua dica de leitura. Eu quase peguei o Como Mentir com Estatísticas, que bom. Nossa, vocês estão falando sério? Super alinhado. Eu vou ter um anti-exemplo desse, que é do Václav Smil,
que é Os Números Não Mentem, que tem no Brasil. Então ele é um pouco diferente porque ele está dizendo, os números trazem a verdade. Nem sempre, mas esse livro dele tem bons exemplos de o que você precisa realmente ter medo na vida. Elevadores, carros ou aviões. Então ele traz um pouco dessas estatísticas provavelmente não mentirosas, tá? Eu espero. Mas o meu exemplo favorito mesmo, foi o que eu decidi falar em detalhe, é da Emily Oster. Ela é uma estatística, se não me engano, uma matemática, que quando engravidou nos Estados Unidos, escreveu um livro que chamava Expecting Better, mas não tem esse livro traduzido, eu acho. No Brasil tem um livro novo dela chamado Guia da Grávida Bem Informada. E ela vai atrás de todas as pesquisas que informam para as mulheres grávidas o que elas podem ou não fazer. E no Expecting Better, que eu não li esse novo dela, ela fala que a maioria das pesquisas que mandam a vida das grávidas serem de um jeito ou de outro, não tem ciência suficiente ainda para realmente afirmar o que elas deveriam não fazer. Por exemplo, quanto você pode beber, ou se você pode fazer exercício. Então ela questiona nesse livro, que já tem uns 15, 20 anos, se existe ciência suficiente por trás das recomendações que os médicos e amigos fazem. Então acho que é um jeito interessante de buscar uma informação que ela foi atrás e publicou um livro com as informações que ela não encontrou. Então ele faz um verdadeiro ou falso de todas essas recomendações para mulheres gestantes. Nossa, o seu livro é uma boa pedida para 2 temas, né? Essa equidade de gênero, então assim, realmente a gente tem muito pouco dado para falar da mulher no mercado de trabalho. A gente teve o Prêmio Nobel, né, falando disso, né? Ela fez um recorte secular sobre o papel da mulher no mercado de trabalho, mas realmente não tem informação, nem, né, da mulher grávida ou não grávida, da gestante, da não gestante. Então acho que esse livro é bem bacana, que atende também todas as demandas hoje sobre equidade de gênero, né? E essa questão do compartilhar. Não conheço o livro, mas eu acho que pensamento analítico também é a minha capacidade de compartilhar dados, né? Então a gente nem sempre tem essa capacidade, paciência de organizar dados. Então muitas vezes eu encontro líderes, né, todo, né, caótico, eu não tenho tempo, porque ele não tem o tempo de organizar dados, organizar processos. Então a equipe sempre fica dependendo dele, da leitura dele, da opinião dele, do manual. Então, organizar dados para pensamento analítico também é uma boa dica. Nossa, gente do céu, vou ter que voltar a assinar lá um premium para ler tudo isso, ou sei lá, vou ter que arranjar mais tempo. Bom, mas quando a gente fala sobre colocar informações na nossa cabeça, nem sempre precisa ser por leitura. A gente tem várias formas. Filme, a arte, né, essa questão, né, do filme, da série, ela também e como você agora há pouco trouxe, às vezes a gente senta, né, na frente da TV e são tantas opções que aí eu fico cansada. Daí eu falo, gente, eu não dou conta. Né? Então, realmente, não sou tão consumidora de série. Eu sou a preguiçosa que ainda gosta do cinema, porque pelo menos alguém disse que aquilo era bom o suficiente para ir para a tela grande. Então, nesse momento, vou comentar para você. Vou comentar para você. Filme ou série e o ensinamento para quem está nos acompanhando. Bom, ainda está no tema de análise, que é a Anatomia de uma Queda. Está bem na moda agora, né, em 2024. Você Assisti. Eu adorei esse filme porque ele é a antítese do que a gente está dizendo. Eu não posso dar muito spoiler, esse filme é muito delicado para spoilers, mas ele mostra... Eu falo só o aprendizado. Acontece uma tragédia. E aí tem um processo para descobrir quem foi a pessoa culpada por aquele crime. E o que é interessante no filme é que por mais que tenham relatos, análises, evidências, cientistas pesquisando, você nunca tem certeza de onde está a verdade. Você tem cientistas que discordam, você tem testemunhas oculares que discordam, todo mundo discorda. Então, esse meu exemplo é porque às vezes você tem dados, mas eles não são confiáveis, né? Então, às vezes você tem que usar subjetividade, feeling, ou você tem que jogar um dado, né? Um dado, não um monte de dados. Jogar um dice, né? E entender que às vezes você não tem informação suficiente para fazer uma decisão e você tem que também saber viver com esses momentos. Nossa, eu lembrei daquele 11 Homens e uma Sentença, lembra? A gente usa ele em treinamento porque é aquilo, né? Quer dizer, cada um tinha uma opinião, os interesses pessoais impactam no posicionamento. Exatamente. Então, acho que agora eu vou querer assistir o filme. Assista. Vou assistir. E você também, o que você vai indicar pra gente de filme ou série? Olha, ultimamente, principalmente depois dos 2 anos de pandemia, nós tendo mudado para um vilarejo lá na Suíça, com 9.500 almas, se juntando 3 vilarejos que ficam próximos um do outro. Você já teve a oportunidade de... Gente, tem lhama, você olha no quarto dele, tem uma lhama embaixo, no pleno Suíça. Uma não, várias. Não trouxe junto hoje, mas enfim, estão lá. Estão lá esperando por mim. Semana que vem eu vou lá visitar. Tô com saudade de você. Estamos todos com saudade um do outro. Mas enfim,
Então a gente viu, acho que, demais filmes. Então a gente está falando antes do excesso de informação, e hoje com o advento de Netflix e tudo mais, meu amigo, você não para mais de olhar filme, é demais, e mas acaba caindo, e é uma questão de escolha, porque no fundo a gente está lendo livro, jogando uma partida de xadrez, dando uma volta no bosque, mas a gente acaba fazendo um montão de outra coisa e olhando o filme, ou dois. Então a hora que você me falou sobre essa pergunta, eu fiquei pensando, mas qual foi dos melhores? E comecei a ver que eu estava com uma confusão na cabeça, mas peraí, aquele lá, mas estava misturando tudo. E aí me veio à mente que eu revi há não muito tempo, um filme que não é grande elenco, grande projeção, etc. Um filme de 2016, bastante simples, passa-se 90% numa casinha, num casebre nos Estados Unidos, lá no fora, que chama Maudie. M-A-U-D-I-E, Maudie. É o nome da moça, que a atriz chama Sally Hawkins, e tem um Ethan Hawke como contrapartida, então é um elenco super simples, mas são bons, de fato. E, assim, resumo do aprendizado é como fazer de um limão uma limonada. Eu resumiria isso se eu for para não me estender muito. No fundo, são pessoas que nasceram sem muito favorecimento pela vida, pela natureza, ela com deficiência, ele também deficiências de outra forma, economicamente difícil, tudo, nenhuma desgraça grande, mas muito complicado, assim, sem muita perspectiva, e que fazem disso alguma coisa que vale a pena, inspirador. Então, recomendo assim por esse aspecto. São transições em pequenos passos, pequenas porções, sem nada de muito heróico, sem nada de muito fantástico, mas não achei só bonitinho, achei legal de olhar, achei inspirador. Muito bom, vou colocar aqui também na descrição. E eu coloquei uma terceira dica, porque assim, o livro ele vai ter uma forma, um desenvolvimento, de um pedaço do meu pensamento analítico. O filme, outro. Mas a arte e a cultura, né, eles têm um papel na nossa vida, tanto que quando a gente, né, vai fazer as estratégias dos nossos mentorados, dos nossos coaches, a gente sempre coloca um tópico lá, lazer, hobby, por quê? A gente precisa, né, de uma relação mais próxima com o belo, com a arte, liberação de dopamina, ocitocina. E realmente eu gostei do que você falou, que na pandemia a gente acabou ficando muito... Abandonou o cinema, abandonou o teatro, abandonou as salas, abandonou o museu, e eu tô vendo que as pessoas estão com dificuldade de voltar para isso, né? Então você tá vendo criança de 10, 12, 14 anos que ainda não teve uma experiência mais cultural, e isso é ruim, né? Então também quero dedicar, né, nosso bloco 3 para contar com dica cultural, né? Como a gente também tem background, né? A gente tem, né, um pano de fundo muito diferente, a gente pode aqui compartilhar boas sugestões. Aí vou começar por você, sua dica cultural. Olha, quando eu pensei a respeito, obviamente, como eu tive a oportunidade de viver em um montão de lugar, muitas coisas vieram à cabeça, mas eu gostaria de simplificar muito com uma coisa que me deixou muito impressionado recentemente. Eu fui visitar depois de décadas, Até porque ele estava fechado, né? até fechado em reforma, o Museu do Ipiranga. Fui de metrô e de ônibus, que para mim também, em termos de São Paulo, em termos de Suíça é a coisa mais normal do mundo, mas em termos de São Paulo para mim não era nada normal. Fiquei impressionado já para começar com o metrô, com o ônibus nem tanto, mas o metrô foi fantástico, que eu já tinha usado algumas vezes agora, nessa vez, e como velhinho, né, de grátis. Na faixa, na faixa. Pois é, mas essa não é realmente uma limpeza, um assédio, a educação das pessoas, assim, uma coisa tudo muito aquém daquilo que eu esperava. E o museu, uma reforma impecável, muito boa. Se for fazer uma crítica, é que o café ainda não está pronto e o museu é grande, então chega uma hora que você realmente fica cansado e não tem um cafezinho, um pão de queijo, uma água tem porque tem o bebedouro. Então isso mas eles têm consciência disso, então parece que vai sair o café. Está saindo, mas enfim, estão fazendo ainda. Agora, eu sugiro muito ir ver qual que é o ensinamento no fundo. Bom, o museu tem um monte de ensinamento, a perpetuidade, a continuidade, o legado, a importância do legado, né? Deixar alguma coisa para gerações futuras, deixar isso bem documentado, o mais bem documentado possível, por quadros, por fotos, por textos, etc. Então, para mim, foi reviver a história que eu aprendi alguma época lá, muitos anos atrás na escola. Muitas dessas coisas eu com certeza já tinha ouvido e já tinha esquecido, né? Me remeter também um pouco no meu contexto, como hoje habitante da Europa, da Suíça e tal, estive ano retrasado em Portugal por um bom tempo, então visitando amigos que moram por lá, e
enfim, os pontos vão se conectando, os ensinamentos que a gente aprendeu, que ouviu, que tenta repassar, compartilhar também, ganharam vida de novo. Foi, assim, extremamente enriquecedor e eu realmente recomendo muito como um programa para quem está em São Paulo. Como eu disse, o metrô chega bastante perto, é muito bom. Quem não quer se aventurar para o ônibus, que também não foi nenhum desastre, mas foi um pouquinho mais sacudido, a opção então de um autotransporte para Uber, táxi, qualquer coisa, facilita bastante aquele último trajeto. E a única aviso importante, faça sua reserva de entrada antes para a internet, senão você não entra. Que achei também um progresso para termos brasileiros, porque você chega lá e não chega num horário que, coincidentemente, chegam 2.000 pessoas de uma escola e você não consegue ver nada. Então, eles controlam o fluxo desta forma, tem chapelaria na entrada, super bem organizado. De parabéns. Não sei quem é responsável, mas de parabéns. Muito bom. Ó, da fala do Tobias, a gente tem 2 reflexões para pensamento analítico. Primeiro, a experiência nova, né? O andar de metrô, a nossa zona de conforto, ela acaba limitando a nossa capacidade analítica. Então, eu gosto muito de uma frase assim: o que limita o nosso potencial, que é infinito, é a nossa experiência. Porque se eu não experimento, meu potencial fica naquilo. Então, realmente, pegar um ônibus, não só na Europa, mas no Brasil, em São Paulo, são experiências para algumas pessoas diferentes. Então, gostei. E a questão do museu é aquilo, muitas vezes tomamos decisões erradas, votamos errado por falta de conhecimento histórico. Muita gente falando muita bobagem, seja de questões na Palestina, seja de questões na Ucrânia, muitas vezes porque não conhece história. Sim. Então, o museu é um lugar que a gente deveria ir, deveria levar os filhos, os netos, os sobrinhos. Então, adorei a dica, tá anotado, porque depois da reforma eu não fui, o meu caçula não foi, então eu tomei um puxão de orelha quando você trouxe. Eu falei, ixi, Davi não foi, tem que ir. Você levou as crianças no museu? Não, mas a gente discutiu isso essa semana. Olha só, muito bom. E a sua dica? Minha dica, ela é, no meio da pandemia eu voltei a ouvir muita música, né? Eu toco violão, sei que o Tobias é músico também, aliás, provavelmente melhor do que eu, mas enfim, o que importa é se divertir nesse estado, né? Eu ainda vou ver vocês 2 juntos tocando. Acho que combina até. Já fiz, com um grande violonista brasileiro que reside em Geneve, o solo da Dagoberto Linhares. Olha, era fantástico. Tocamos juntos. Já tô com medo agora. Ele tocou. Medo eu só aproveitei. Tá bom. Ele é bom. Você foi brincar. Eu sou só amigo. Não, mas as cordas podem conversar. Mas foi voltar a ouvir música mais subjetiva, que a música clássica, erudita ou de orquestra, né? E lembrar que se você mora em São Paulo, a gente tem a OZESP, né, uma pérola aqui na América do Sul inteira, as melhores orquestras da América Latina, sem dúvida, e que não só tem um repertório muito acessível, né, dependendo do dia, né, tem alguns dias que tem lá Messiaen, aí não sei. Mas tem que ser assinante, né? Não, mas você não precisa, toda semana, né, toda semana tem alguma obra, né, quase o ano inteiro, acessível. E tem, se não me engano, às sextas-feiras, por R$30, uma sessão, e eles têm alguns ensaios abertos também, que é muito, muito barato. Chegar lá é muito fácil, porque você pode ir de metrô também, só metrô, dependendo de onde você vive, né? E você desce na Estação da Luz, que tem uma conexão interna agora com a Sala São Paulo. Nossa, que né? legal! Então você não precisa mais passar pela rua, que ali naquela região não é a melhor coisa do mundo. Mas o que eu achei mais bonito é que no mundo de festivais agora, né? Vários festivais grandes de música que tem no Brasil, eu ouço muitas pessoas falando da música como se fosse o pano de fundo da balada. E tudo bem, cada pessoa consome a música, o seu divertimento de um jeito. Mas quando você vai assistir uma orquestra, você é obrigado a ficar 40 minutos olhando para algum lugar, né, provavelmente a orquestra, e ouvindo a música e não fazendo mais nada. E essa é uma pergunta que eu faço muito para mentorados e para outras pessoas, que é, quando você ouve música ou você está dirigindo, cozinhando, conversando, namorando? Porque você não está só ouvindo a música, e tudo bem, mas aí a música é só um pano de fundo para a sua atividade. E ir para uma sala de orquestra, de sinfonia, né, mesmo uma orquestra de câmara, obriga você a parar e realmente prestar atenção naquilo. A música erudita às vezes exige um pouco de estudo para capturar tudo, mas eu digo que você deveria ir ouvir, deixar aquilo te informar o que você sente, por que você sente, especialmente numa música sem letras, sim, ou em letras em alemão, francês, aramaico, enfim, a língua que for, você deixar aquilo te impressionar sem tentar descobrir do que se trata, né? Será que a quinta do Beethoven, tan, 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 é sobre o destino? Né? Ou é sobre tristeza, ou é sobre uma tempestade, né? Então, cada pessoa vai ter uma opinião e não tem uma resposta certa, a não ser que você consiga ler na cabeça do Beethoven o que ele queria dizer com aquilo. Então, minha sugestão é música sem letra, e se vocês puderem conhecer a OZESP ao vivo,
é muito impressionante e tem shows até dezembro agora. E a gente não ensaia, né? O episódio é super espontâneo, mas a sua sugestão também tem muito a ver com o pensamento analítico. A gente tem pesquisas que mostram que os bebês, já na barriga da mamãe, né, se beneficiam com música barroca, música clássica, etc. E a gente sabe que a absorção de estudo, né? Então, estou lá estudando para o vestibular, estou estudando meu pitch de venda, sei lá. A música clássica por trás, ela acelera esse processo de apreender algum conteúdo. E esse bloco, eu gosto dele não só pela pluralidade, mas que ele também tem muito a ver com o papel de um mentor, que é o de compartilhar conhecimento, né? E conhecimento é uma coisa que a gente compartilha e não gasta. A gente compartilhou aqui um monte de conhecimento e, ao mesmo tempo, a gente não sai daqui mais pobre. Não é um dinheiro, um pedaço de bolo, né? Uma roupa. E aí eu quero convidar você a fazer o teste, né? Sobre perfil de mentor. Então, também vou deixar aqui no nosso descritivo o linkzinho para pesquisa, porque talvez você tenha esse chamado, né, um chamado generoso de fazer outras pessoas crescerem a partir, né, das suas experiências e conhecimentos. E finalizar com uma mensagem final. Então, eu vou pedir aqui, Tobias, você que hoje foi o nosso convidado de honra, autor aqui do Histórias que Transformam, qual é a sua mensagem? Então, assim, se ninguém prestou atenção em nada, o pessoal estava lavando louça, sei lá, fazendo o quê, jogando game, mas o que você gostaria que a pessoa, quem nos acompanhou, levasse do nosso episódio de hoje? Para tudo. Começa a sua história nova. Cara, nunca é tarde. Pensa se você está satisfeito com a sua história ou se você quer começar de novo. Quer começar de novo? Sabe, sozinho onde você quer ir? Vai embora. Quer ajuda? Procura a sua rede de relacionamento, de apoio, sua família, seus amigos, profissionais da área, que nem nascer em outros lugares, não importa, que a gente não tem viés nesse sentido. E o que a Rebeca falou aqui de que a gente não perde nada com isso, nós, acho que todos que estamos aqui, estamos muito acostumados a compartilhar, e a gente sabe que é dando que se recebe. Então, a questão do dinheiro, claro, todos nós temos que botar feijão no prato, não tem esse negócio de viver só de amor e água fresca, mas não é o primeiro passo é o outro. Dar, entrega, compartilha, com certeza, e não tem aqui conotação filosófica ou religiosa, qualquer coisa, é dando que se recebe, e nós já demos muitas aulas e sabemos que quando a gente dá aula, no fundo, nós professores aprendemos muito mais do que os alunos, eles que não nos ouçam, mas é verdade, a gente aprende muito com eles, assim como com as nossas crianças, né? Sim, nossos pimpolhos. Vamos lá, para você também, não ouviram nada que a gente falou, mas assim, qual é a mensagem, né, que você quer que fique do nosso episódio de hoje? Muito bem, bom, a gente comentou isso um pouco hoje, mas eu acho que meu avô falava que barco que não sabe para onde vai nunca pega vento a favor. Então, se você tiver eventos inesperados ou mesmo os esperados, você depende de ter um objetivo que não precisa ser o mais claro do mundo, mas que não seja muito vago ou que não seja só um sonho, né, baseado em algum filme que você assistiu apenas, né, que você tenha uma clareza do que é. E a segunda coisa é que você pratique um autoconhecimento. Não adianta ler todos os livros do Kahneman, do Tversky, do Boserman para descobrir os vieses se você não entender os seus próprios, que provavelmente você vai perceber mais conversando com as pessoas, conversando com seus amigos, ouvindo aquela pessoa falando uma coisa que você não concorda em nada, falando, onde está o problema? Em mim ou no outro, né? O problema, enfim, né? Por que isso me choca tanto, né? Como que eu aprendo mais sobre mim mesmo? E aí entender esses vieses, assumir que alguns vieses fazem parte mesmo da nossa natureza, e aí aprender a lidar com eles, porque senão a análise sempre vai enviesar de volta, né? A análise sempre vai voltar para os seus vieses, e aí, sem conhecer eles, você vai cair de novo nessas armadilhas que falta autoconhecimento para desativar. Gente, eu conheci o Vicente antes da psicanálise que ele está estudando e depois. É um outro Vicente, sim, mudou a vida dele. Melhor ou pior, né? Não, depois no teu episódio eu conto. Hoje o episódio é do Tobias. Bom, vou terminar com um pedido e um agradecimento. O pedido é, aperta o sininho para não perder o próximo episódio, clica a estrelinha, né? Então, ajuda a gente a fazer que essa mensagem chegue para mais pessoas e finalizar, né, com a tônica de gratidão, agradecendo o pessoal da Sétima pela produção, apoio, Tiago, né, distribuição, edição, Marcela Mello, todo o apoio também no roteiro, e deixar aqui o convite para você estar com a gente no próximo episódio, tá bom? Até mais! A
Acreditamos no potencial humano. São as pessoas que podem transformar o mundo. Carreiras e Tendências, por Rebeca Toyama. Realização: Academia de Competências Integrativas.